O Galo eliminou o Flamengo da Copa do Brasil e agora tá tudo errado. Manda embora treinador, manda embora essas novas contratações, tudo deu errado. Samuel Lino já não é mais o jogador que a gente gosta. O Wallace Wan, muita marra e pouco futebol. Calma, vamos falar um pouquinho sobre esse duelo que foi Galo e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Antes, quero dizer que eu sou o Matheus Reis, estou reativando esse canal de torcedor para torcedor. Muito tempo eu comecei esse canal com a ideia de falar de futebol, falar de esporte com vocês, trazer alguns amigos também que torcem para outros times, para também comentar aqui e bater um papo sobre o futebol brasileiro e também alguns outros eventos que possam estar acontecendo, eventos esportivos que a gente goste aqui e queira comentar. Então eu vou começar aqui, infelizmente, falando da derrota do meu time, que foi o Flamengo, que perdeu para o Galo nessa Copa do Brasil, mas eu queria falar algumas coisas aqui sobre esse jogo, sobre esse duelo e também sobre a continuação do ano aí pro Flamengo dentro de 2025. Tá bom? Então, se você está conhecendo esse canal agora, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e também traz aí o máximo de pessoas aqui compartilhando esse vídeo para outros flamenguistas. Talvez seja uma coisa que eu vou falar aqui, que é a minha opinião, que as pessoas não queiram ouvir, porque quando o Flamengo é eliminado de um campeonato ou perde algum jogo, é muito mais fácil eu vir aqui falar que tá tudo errado, tudo é uma merda, manda todo mundo embora, que como pode um dos times mais ricos do Brasil ser eliminado por um time que até então tava devendo aí seus jogadores. Então isso é mais fácil, mas eu não vou falar isso não. Eu vou trazer um outro olhar, uma outra opinião sobre esse duelo. Começando, que é o seguinte: o Flamengo, neste duelo, nesses dois jogos, jogou melhor do que o Galo os dois jogos. Teve a oportunidade de vencer no Maracanã e também teve a oportunidade de vencer, como venceu na Arena do Galo, mas poderia ter feito mais gols, teve bolas ali jogadas para fazer mais gols e garantir essa classificação. Não vou dizer com folga, mas com um futebol bem jogado. Poderia ter garantido essa classificação com futebol bem jogado. O Galo veio no Maracanã para se defender, conseguiu um gol ali numa falha absurda do nosso sistema defensivo, que foi uma das primeiras coisas que eu queria dizer aqui, que o Flamengo errou e a gente fica puto com esse erro, mas também não dá para descredibilizar esse tipo de jogada, né? O Flamengo sabe sair tocando da defesa e criando espaços para atacar. O Flamengo tem essa saída de bola, o Felipe Luiz trabalha isso muito bem. Então quando você tem uma saída de bola que ajuda muitas vezes na transição do time, não dá para um erro você desqualificar esse trabalho, você desqualificar essa saída de jogo. Porque contra o Bayern de Munique, o Flamengo também tentou sair jogando e se complicou, e por isso criou as duas oportunidades que o Bayern já no começo do jogo fez os dois gols. Mas essa mesma saída ajudou o Flamengo a envolver o Chelsea e vencer o jogo. Então, essa saída de bola, muitas vezes, pro Flamengo, ela é importante. Porque como você joga com um time que está com os 11 jogadores atrás, como foi alguns períodos do primeiro jogo do Galo lá no Maracanã, o time inteiro estava recuado, para você ter um time e furar aquela retranca é muito difícil. E hoje em dia, como o Flamengo gosta de jogar com posse de bola e é um formato que o flamenguista gosta desse Flamengo com posse de bola e pressionando o tempo todo, a gente tem que entender que os times vão acabar ficando nessa retranca. E aí, quando você tem essa retranca, é importante você sair tocando bola lá do fundo, lá da zaga, para você atrair essa linha de marcação mais e conseguir furar ali um bloqueio, conseguir ter uma transição de ataque com menos jogadores do adversário na linha de defensiva. Então é importante essa transição, essa toca de bola. Só que ela vai acontecer de dar errado algumas vezes, como aconteceu no primeiro jogo. Mesmo assim, mesmo jogando melhor, entregando o gol e saindo com a derrota do Maracanã, o Flamengo foi lá para a Arena do Galo para buscar a classificação. A gente sabe que nesse ano o Flamengo está priorizando a Libertadores e o Brasileiro. A Copa do Brasil já estava sendo deixada como terceira opção. Não quer dizer que vai entrar para perder, não foi isso que a gente viu. E o Flamengo veio com uma escalação diferente para tentar virar o jogo e se classificar lá na Arena do Galo. E fez o que era necessário. Fez o gol com o Everton Cebolinha, que foi uma adição que no começo todo mundo falou: ué, o Everton Cebolinha não tá numa boa fase, por que ele vai começar jogando esse jogo que a gente precisa virar o jogo? E deu certo.
Ele foi o autor do gol e jogou bem até o período ali que ele estava em campo. Só que eu acho que foi até interessante isso, porque a gente precisava nesse jogo de gente com fome ali. O Cebolinha era um cara que estava com fome, querendo buscar mais espaço no Flamengo, querendo voltar à melhor forma. Então era normal entrar com o Cebolinha ali. Eu acho que foi interessante. O próprio Wallace Ian, que era um jogador que estava lá envolvido em polêmicas, podemos dizer assim, né? Mas com essa discussão, com esses 3 jogos seguidos que a gente teve com o time do Galo, ele estava ali numa polêmica, sendo marrento, brigando com o Hulk, brigando com o Lianco e tudo mais. Então é interessante também colocar esse elemento a mais aí no jogo, talvez ali uma discussão ou outra, uma entrada ou outra. O Lianco ficou amarelado já com o lance dele numa jogada. O Lianco também fez uma falta no meio campo que não era para cartão amarelo, não era para o Lianco ter sido expulso, nada disso, mas fez uma faltazinha ali, outra que era necessária. Então isso dava o risco ao Galo de ter um jogador expulso, ter um jogador desse assim que estava provocando bastante. Então é um jogo meio que psicológico você ter esse time, né, desse ataque. O Plata jogou muito bem, já vem jogando bem, e é um jogador que fez o gol do título lá na arena, então ter ele em campo ali, criando também foi interessante. Então a gente entrou com um time buscando esse resultado e fez o resultado, fez 1-0 com uma boa jogada. O Pedro teve uma oportunidade de fazer os 2-0, recebeu uma bola na área, virou batendo de esquerda, ela acabou subindo um pouco e foi pra fora. Então assim, foi criada as oportunidades para o Flamengo fazer os 2-0 e garantir essa classificação sem grandes sustos. No segundo tempo, o Galo já veio com mais intensidade, já veio querendo fazer um golzinho ali e matar o jogo. O Scarpa, que tem uma finalização e um ótimo passe de transição de jogo, né? Ele recebe uma bola ali, consegue achar uma boa bola para contra-ataque e tem uma ótima finalização. Acertou uma bola na trave ali que ele tirou da cartola. Então teve a oportunidade também o Galo, não vou ser hipócrita aqui, mas o Flamengo teve muito mais volume de jogo. O Galo já estando vencendo o jogo e tendo o Flamengo essa ideia de ter mais a posse de bola, era normal que o Galo também ficasse, mesmo estando em casa, ficasse um pouco mais recuado. Foi o que aconteceu. O Flamengo conseguiu um gol, mas o Galo ainda conseguiu segurar o resultado. Teve as oportunidades, não conseguiu fazer os 2-0 que era necessário, fez só um, foi para os pênaltis. E aí, pênalti é pênalti, cara. Pênalti é complicado. O Samuel Lino, um jogador experiente, a maior contratação da história do Flamengo até então, perdeu o pênalti. Bateu relativamente mal, não vou dizer que bateu, nossa, absurdamente mal, mas relativamente ali não foi a melhor cobrança que ele poderia ter tido. E o Wallace Ian desperdiçou o pênalti isolando, né? Uma coisa que o Wallace Ian vai ter que aturar agora, né, é a zoação e é a cobrança. Porque uma coisa é você ser marrento. Uma coisa é você ter amarra, discutir, ter personalidade. O Gabigol era muito isso. A diferença é que o Gabigol chegava na hora da decisão, ele decidia. Na hora da final, ele fazia o gol. Na hora do pênalti, ele cobrava e convertia. Então, ele podia ser marrento o que for, mas na hora do vamos ver ali, do pênalti decisivo, do jogo da final importante, o Gabigol aparecia e fazia o golzinho dele. Mesmo não estando bem na partida, mesmo não tendo um campeonato bom, na hora do vamos ver ele decidia. Então a torcida gostava dessa marra do Gabigol por conta disso. Não dá pra ser só marrento e na hora de decidir não decidir. Mas o Wallace Ian é muito novo ainda. E não dá pra jogar essa desclassificação no colo dele. Como eu disse, o Samuel Lino, o Flamengo já tinha pego um pênalti, o Samuel Lino perdeu o pênalti também. Só que também não dá pra pegar o jogador aí que veio pra somar muito e veio pra ser titular do Flamengo e já jogar ele no lixo porque ele perdeu um pênalti. Então a gente não pode ser nem 8 ou 80. Eu acho que nesse confronto o Flamengo jogou melhor, teve todas as oportunidades dentro do campo pra sair com a classificação. O jogo lá, ele entregou um gol e agora veio aqui, teve boas oportunidades, veio aqui, né? Foi na Arena do Galo, né? Ele entregou o gol no Maracanã e foi na Arena do Galo e perdeu algumas oportunidades que poderiam ter feito a diferença. Mas é o futebol. A gente gosta do futebol por conta disso, né? Nós já jogamos jogos muito bem e perdemos, e já jogamos jogos muito mal e vencemos. Então faz parte, infelizmente. O que dá pra tirar de bom nisso é que o Flamengo agora vai ter um foco maior, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, que é importantíssimo. E também, vamos tentar tirar algo de positivo nisso,
há males que vêm pro bem. Então o Wallace Ian, caramba, tô errando o nome dele direto, né? O Wallace Ian vai ter agora esse momento de refletir um pouquinho, dar um passinho atrás e focar mais no resultado, né? Não só na marra, na provocação. E o próprio Samuel Lino também vai entender que o futebol brasileiro é difícil. Não é porque você veio da Europa que pô, agora eu tô no nível acima. Não é. Se não correr, se não der o máximo todo jogo aqui no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, vai perder. Vai ser eliminado. O dinheiro não entra em campo. O que entra em campo é quando o cara estiver ali 100% concentrado, mas também, pô, acabou de chegar, né? Ainda nem encaixou no time ainda, vai ter muito tempo para encaixar e para melhorar. Então, era muito fácil eu vir aqui e falar que o Flamengo é uma merda, que o Felipe Luiz tá tudo errado, mas eu não acho. Eu acho que foi tudo dentro do que poderia ser. O Felipe Luiz, quando assumiu lá no começo do ano, falou, ele vai correr riscos, quando ele assumiu no começo do ano, ele falou que ele vai assumir riscos dentro da partida, que vai trazer vitórias, mas também pode trazer derrotas. É isso que ele tá fazendo. Ele assumiu riscos em alguns jogos e venceu, e também assumiu riscos em alguns jogos e perdeu. É o que ele disse desde o começo. Mas ele tá entregando o que a gente quer ver. Um time que tem volume de jogo, que tem intensidade. Talvez falte mais finalizações, o que nesses últimos 2 jogos aconteceu. O Flamengo começou a finalizar mais, apesar de não estar finalizando tão bem, mas começou a finalizar mais. Só que o Flamengo sente a carência de um jogador que chuta mais no gol, né? O Pedro teve um chute de fora da área, muito bom. O Arrascaeta teve um chute ali, uma oportunidade que foi bloqueada. Então, o Flamengo tá tendo essa necessidade olhada pelo Felipe Luiz. Ele tá vendo que falta finalizar mais, não precisa entrar com a bola e tudo, né? Tem que ele finalizar um pouco mais. Então, é doloroso, é horrível ter essa derrota aí, essa eliminação, ainda mais para um time que a gente acaba tendo uma rivalidade. Eles têm mais com a gente do que a gente com eles, mas, enfim, não gostaria de ter perdido esse jogo, nem ter sido eliminado, mas acontece, né? Faz parte. Então é isso. Espero que os próximos jogos agora o Flamengo venha mais focado, venha mais com essa visão aí de que não é um time invencível, tem que correr, tem que suar para poder classificar. Eu acho que isso é o mais importante, mas o trabalho está sendo bem feito e os jogadores têm todos os méritos aí pra gente acreditar neles até o final do ano. Certo, gente? Essa é a minha opinião. Me diz aí se você concorda ou não com a minha opinião, se você acha que é isso mesmo, ou se você acha que tá terra arrasada, vergonha, time sem vergonha. Enfim, deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Vou trazer mais vídeos aqui, principalmente falando dos jogos do Flamengo, mas também vou trazer alguns amigos aqui que torcem para outros times e aí eles vão também poder opinar e dar a opinião deles sobre os times deles, certo? Então, estamos reativando aqui o de torcedor para torcedor, espero que você tenha gostado. Inclusive, se você reparou aqui atrás, meu cenário não é um cenário tão esportivo, porque eu tenho outro canal, que é o canal assim, que eu foco mais, eu e o meu sócio e amigo Léo Provolone, nós somos do O Pior Geek. Então, se você gosta de cultura pop, gosta de filmes, gosta de séries, te aconselho a ir lá no Instagram e seguir O Pior Geek lá, que você vai ter muitas curiosidades, cultura pop, notícias e tudo mais. Lá não fala de esporte, o esporte vou focar aqui no de torcedor para torcedor, mas lá a gente fala de cultura pop em geral, inclusive curiosidades e tudo mais. Convido você que está vendo esse vídeo também lá conhecer o nosso trabalho no O Pior Geek, certo? Obrigado, gente. Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa opinião. E em breve aí vou trazer mais vídeos com mais opiniões sobre esportes em gerais e principalmente do meu Mengão. Valeu, abraço. Tamo junto.